Há muito a se dizer, poucos ouvidos a se ouvir. 15 milhões de méritos está muito próximo da nossa realidade, muito mais do que gostaríamos de admitir. E é sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Eu estava toda serelepe procurando o que gravar para trazer aqui no canal para vocês. Então eu me peguei fazendo algo que me deixou um pouco envergonhada. Eu pesquisei filmes, séries que estão em alta no momento, coisas em que estão sendo pesquisadas, comentários, palavras-chave. E você deve estar se perguntando qual é o problema disso. O problema disso é que eu estava só seguindo o fluxo e estava indo completamente contra a minha maré, contra a minha ideia. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz teatro por muito tempo na minha vida. A atuação, em modo geral, é uma grande paixão minha. Consequentemente, outras coisas no meio da arte veio junto com elas. Livros, filmes, séries, enfim, música. Tudo isso englobou em uma grande paixão que eu tenho pela arte no modo geral. O que acontece é que quando eu pensei em fazer o canal, eu pensei justamente em ter um espaço para que eu trouxesse as minhas interpretações sobre o que eu assisti e como aquilo impactou diretamente a minha vida, a minha forma de pensar. Fora que ter uma troca com outras pessoas em como aquela mesma obra, aquela mesma arte impactou de formas diferentes é magnífico nos meus olhos. Então por que eu estava procurando coisas que estavam no hype? Porque é a receita do sucesso. Que sucesso? Não sei. Eu senti que eu estava só seguindo um fluxo esse que eu não sabia nem onde é que ia chegar. Qual era o objetivo de falar sobre algo que todo mundo já está falando? Para ser mais uma nas pesquisas? Para viralizar de alguma forma? Mas por quê? Será mesmo que as pessoas queriam me ouvir falar sobre o filme brasileiro que foi indicado ao Oscar? Será que as pessoas queriam mesmo discutir sobre alguma série ou filme trash que saiu? Será que realmente a minha opinião importa nesse nível? Será que as pessoas querem mesmo ouvir algo que eu tenho a dizer sobre isso, ou elas querem apenas uma opinião que se pareça com algo que elas já pensam para fazer parte de um grupinho e ter um reflexo do que ela é? E aí eu cheguei em Black Mirror. Não sei vocês, mas quando eu assisti Black Mirror pela primeira vez, eu lembro de pensar, caramba, que negócio distante, que negócio longe, né, meio utópico. Que louco vai ser quando isso acontecer. Corta para mim levando um tapa na cara e percebendo que vários, não apenas esse, mas vários episódios de Black Mirror já estão acontecendo. Talvez não com a tecnologia que a série aborda, ou enfim, com as evoluções tecnológicas no modo geral, algumas sim, mas em como ela fala diretamente sobre um reflexo do que vivemos, do que somos. E aí que o negócio fica feio. Segura na minha mão aqui, que a gente vai descer esse barranco. Vamos acompanhar então o Bing, que é um jovem que herdou uns méritos ali com a morte do seu irmão, e aí ele vive em um sistema onde você pedala bastante todos os dias para gerar energia, essa energia te devolve em méritos, e esses méritos você gasta dentro do próprio sistema. O que me chama a atenção nesse episódio é que a gente não sabe se é dia ou se é noite, é tudo rodeado de telas o tempo inteiro. Para além das telas, é tudo rodeado por escolhas que vocês, os personagens, não escolhem. São propagandas que eles não escolhem, são programas que eles não escolhem, são comidas que eles não escolhem. É o que tem, e você se adapta àquilo. E existe então um grande sistema que faz com que você ascenda dentro daquilo. Óbvio que existe uma contramedida, que são as pessoas que estão fora de forma, que eles estão levadas ao papel de ridículo, quase que sendo um pêndulo para lembrar que se você não buscar o topo, você vai estar às margens da base. É degradante e humilhante perceber que estamos bem próximos disso. E vivemos isso, para falar a verdade.
E o que me deixou muito incomodada reassistindo esse episódio é que nada ali é muito brusco, é muito escrachado. Soa mais como uma rotina. Então qualquer semelhança com a nossa realidade não é coincidência. E assim como o carinha que estava ali pedalando enquanto escolhia a próxima roupa para o seu avatar, eu me peguei olhando no celular o próximo hype para eu poder fazer parte também. E foi por isso que eu fiquei tão envergonhada. Bom, naquele sistema existe uma maneira onde você pode ascender, virar uma grande estrela, ir pro topo e ser a melhor do mundo, a partir de um sistema tipo ídolo, sabe? Aqueles programas de virar cadeira, enfim. Só que daí você tem que ter muito mérito para conseguir chegar lá. Chegando lá, você se apresenta, é julgado, e aí através do seu julgamento vão decidir se você merece ou não o topo. O Bing, no ápice da sua inocência, talvez, ou falta de senso da realidade de onde ele está inserido, ele acha que pagando o bilhete para que ela se apresente, aquilo mude a vida dela, então faça algum sentido para ele todo aquele sistema e tudo pelo qual ele acorda todos os dias para pedalar e acumular méritos. E é até nobre da parte dele, mas eu acho até inocente demais, bobo demais. Porque quando eles finalmente chegam para se apresentar, além de ela não ser reconhecida pelo talento natural que ela tem, ela ainda é pressionada a aceitar um outro caminho que outras pessoas dizem que ela deveria seguir, que seria o melhor para ela. Ela teria sim a opção de negar e voltar a pedalar todos os dias e gastar seus méritos no próprio sistema e viver uma vida básica como todos os outros ou a maioria dos outros. Mas ao invés disso, ela cede à pressão. E ela aceita ser então uma garota de programa dentro daquele sistema. O Big se toma de culpa, de raiva, de remorso por ter feito aquilo com aquela menina, apesar dele não ter entendido ainda como é que o jogo funciona. Então ele resolve pegar toda essa raiva e bola um plano para finalmente ser ouvido e colocar toda a sua raiva para fora, forçando as pessoas a ouvirem o que ele tem a dizer. É legal ver que ele se expressa através da dança, quando ele vai se apresentar para os jurados no programa. Talvez represente tudo que ele viveu depois dessa culpa, dentro daquele cubículo, sem espaço suficiente para nem, sei lá, ensaiar direito, sabe? Se expressar de uma forma melhor. Mas ele só deixa fluir. E o que é mais triste é que talvez, se fosse só pela dança dele, ele nem fosse aprovado, sabe? Então ele resolve pegar um caco de vidro e ameaçar se desviver na frente de todo mundo, fazendo um grande discurso cheio de rancor, raiva e revolta contra todo aquele sistema. E as pessoas ouvem ele, só que não escutam. Porque ninguém tá ali querendo ouvir de fato. Ele tá falando pra ninguém. É uma plateia cheia de bichinhos virtuais que representam pessoas que estão ali atrás de grandes telas, mas que ninguém tá ouvindo de fato o que ele tá dizendo. As pessoas só estão atraídas pelo show que ele está dando, porque no final das contas é só mais um show. O Bing então resolve vender esse grande show de revolta, ainda assim, falando mal do sistema, ele ainda está inserido nele e principalmente ele se perdeu para o sistema. Então mostra ele em um cubículo um pouco maior, tendo um pouco mais de regalia, alguns acessos, mas ainda assim um cubículo. Ainda assim um falso topo, porque mostra topos de árvore ali como se ele estivesse num grande alto, mas ainda são telas. Nós não sabemos se é noite ou se é dia, nós não sabemos o que ele ganhou para além disso, porque não existe esse topo. E eu queria procurar maneiras de trazer um final mais positivo para este vídeo. Eu fiquei pensando seriamente, tá? É uma grande merda perceber que a gente está inserido no mesmo sistema. Então o que eu falo no final desse vídeo? Segue o fluxo e vai, e é isso, e viva a sua vida, e procura esse topo que não existe, sabe? E aí eu voltei pro começo do vídeo. Porque ainda assim, eu aqui fazendo os meus vídeos falando sobre arte, você me ouvindo através de uma tela, ainda estamos inseridos. Mas o que diferencia realmente, o que causa qualquer impacto em nós, é o que nós escolhemos de fato. É quando a gente escolhe não deixar que a nossa existência se resuma a um mérito, a um desempenho. É quando a gente escolhe nadar contra a maré, mesmo que isso não vá fazer nenhum impacto grandioso
mas que vai fazer com que no final do dia a gente ainda se sinta nós mesmos, sabe? E ainda que eu não tenha uma resposta do que fazer para que a gente lute contra esse sistema desgraçado que causa uma grande desigualdade e uma ilusão, uma ansiedade por um topo que nunca vai chegar, eu quero te convidar a ter o estalo que eu tive quando eu percebi que eu escolhi não fazer algo que estava no hype. Porque no final de tudo, mesmo que não tenha ninguém te ouvindo de verdade, mesmo que não tenha ninguém te enxergando, o que conta é você mesmo. Porque dentro do seu cubículo, dentro das suas telas, o que fica, o que permanece, é você. Então o que eu desejo a você é que no final do dia, quando as luzes das suas telas se apagarem, que a sua verdade seja a única coisa que não está à venda. Bom, muito obrigada a você que ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima.